Muito boa noite. Vamos dar início à nossa sessão e, de acordo com a solicitação da Área Metropolitana do Porto e no cumprimento do processo eleitoral para a vacatura do cargo de Secretário Metropolitano, vamos proceder, antes de tudo, para cumprimento do horário previsto para este assunto. Vamos dar início ao processo de votação desse membro. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente para fazer o favor de fazer uma pequena introdução ao mesmo. Muito boa noite. Como é do conhecimento público, por renúncia de um dos membros da Comissão Executiva, vagou um lugar nesse órgão. O Conselho Metropolitano propõe às Assembleias Municipais e fê-lo por unanimidade que essa vaga seja proposta pela doutora Susana Menezes, que foi chefe de Divisão da Cultura do município de São João da Madeira e que nos últimos anos desempenhou o cargo de Diretora Regional da Cultura do Centro, o que fez com bastante proficiência e bastante zelo. O currículo dela foi presente a todos e, portanto, está perfeitamente habilitada para desenvolver esta missão e, portanto, o Conselho Metropolitano e eu próprio, o que pedimos à Assembleia Municipal é a vossa confiança para esta designação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum dos Srs. Deputados pretende intervir? Sr. Deputado Rodolfo, Sr. Presidente da Freguesia. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não venho aqui propriamente fazer uma intervenção sobre o ponto. Venho só fazer um ponto de ordem à mesa, se assim se poderá chamar, em relação à votação. E faço com alguma tranquilidade, porque eu nem sequer voto neste ponto. O Presidente da Junta não vota neste ponto, votam só os membros da Assembleia Municipal. Mas eu acho que para futuras votações deste género, votações por voto secreto, a Assembleia devia garantir um espaço onde as pessoas pudessem votar à vontade, para não condicionar o voto. Os boletins de voto são entregues às pessoas e das duas uma, ou se vota ao lado dos colegas de bancada, ou se levanta, mas por norma quem se levanta já vai condicionado. Portanto, eu acho que se devia garantir um espaço para os membros da Assembleia Municipal votarem e ser chamado um a um a esse espaço a votar. Garante o sigilo do voto e garante também a correção no voto. Acho que seria útil para o tipo de voto em causa, para a votação secreta, seria útil em futuro garantir esse tipo de situações. Nada contra esta votação, obviamente, nada contra a Susana Menezes, muito pelo contrário. Tenho a perfeita confiança na Susana Menezes para o desempenho destas funções. Estou altamente tranquilo porque eu nem sequer voto neste caso, mas acho que futuramente se poderia garantir isso. Era tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Será considerada essa posição e essa sugestão. Como se sabe, não foi prática nunca desta Casa fazê-lo, mas é sempre uma consideração a pensar. Mais alguém pretende intervir? Algum senhor deputado pretende ter alguma intervenção? Pronto, se não, vamos então proceder à votação. Eu peço o favor aqui ao primeiro secretário para recolher a folha de presenças para nós fazermos a chamada. Muito obrigada. Então, chamo para votar Fátima Santos. Muito obrigada. Leonardo Martins. Muito obrigada. João Neves. Muito obrigada.
Pedro Fernandes. Muito obrigada. Paulo Antunes. Muito obrigada. Lília Laranjeira. Muito obrigada. Marco António Fernandes. Obrigada. Tiago Henrique Almeida. Tiago não está? Cláudia Soares dos Santos. Muito obrigada. Ana Raquel Pinho. Não está. Muito obrigada. Maria de Fátima Guimarães. Muito obrigada. Eva Braga. Muito obrigada. Pedro Santos. Muito obrigada. Pedro Gual. Muito obrigada. Daniel Oliveira. Muito obrigada. Manuel Alcino Pinho. Muito obrigada. Miguel Pinheiro. Muito obrigada. Tiago Gomes. Obrigada. Catarina Neto. Muito obrigada. Eu própria. José Augusto Alves. Peço desculpa se não chamei, fiquei convencida que sim. Susana. Muito obrigada. Peço agora à Dona Adelaide o favor de ajudar a recolher a urna e os votos.
Então, o resultado da votação, de entre 20 votos, 17 votos a favor, 2 contra e 1 voto em branco. Portanto, está eleita a candidata por maioria. E agora abro o período de antes da ordem do dia, com a intervenção do público, e dou a palavra a Ana Margarida Couto, posteriormente Jorge Cortês, e tenho aqui uma solicitação também que foi apresentada antes do início, e, portanto, temos, nestes casos, excepcionalmente considerado, desde que, de facto, não tenha o tema abordado na ordem de trabalhos da sessão. Dou a palavra à munícipe Ana Couto. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, boa noite, Senhores Deputados, boa noite, Senhores. Sou Ana Couto, cidadã sanjoanense, voluntária de rua, moro na Avenida do Brasil. Pretendo questionar Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal, sobre o que pensa deste acontecimento que passo a descrever. No domingo, dia 4 deste mês, fui contactada telefonicamente às 17h07 por uma cidadã sanjoanense. Esta cidadã informou-me que na rua Professor Egas Muniz, junto aos contentores de lixo, se encontrava um gatinho doente. Dirigi-me ao local, encontrava-se aqui a filha desta senhora, acompanhada pelo namorado. O gatinho encontrava-se imóvel, com dificuldade em respirar. Liguei do local à médica veterinária municipal, não obtive resposta. Pedi à jovem que ligasse à médica veterinária municipal. Esta não atendeu, respondeu com uma mensagem questionando o que a jovem pretendia. A jovem respondeu: por favor, atenda à dona Ana, é urgente. Nada. Liguei novamente, nada, não atendeu. Tentei falar com a senhora provedora, não atendeu. Tentei falar com o senhor vice, vereador da área, nada, não atendeu. Liguei para a PSP, reportei o caso e pedi a sua deslocação. Combinamos que a PSP iria ter à Clínica São João, clínica que atende os animais do município. Liguei à doutora da clínica, que rapidamente chegou. A PSP tomou conta da ocorrência, o gatinho foi medicamente atendido e ficou internado. Na segunda-feira de manhã informei a médica veterinária municipal. Na terça-feira de tarde estava eu na clínica, a doutora da clínica informa-me que a veterinária municipal telefonou a informar que o município não ia assumir as despesas veterinárias do gatinho de rua. Liguei à veterinária municipal a questionar o porquê. Disse-me que eu não a teria informado. Este filme é repetido e desta vez tenho a fita do tempo de todas as ligações. Dirigi-me ao município no sentido de fazer uma reclamação no livro. Não existia livro de reclamações. O jovem no atendimento disse-me que ia buscar o livro à Casa da Criatividade. Disse-lhe: não vale a pena, eu pretendo falar somente com o chefe hierárquico da médica veterinária municipal. Na quinta-feira falei com o arquiteto superior hierárquico da veterinária municipal. Reportei o caso e o mesmo informou-me que cumpria a lei. Comuniquei à PSP, portanto, quando a comunicação chegasse ao município, assim como da clínica, chegasse a despesa médica ou veterinária, o município assumia a despesa. Explicou-me tudo direitinho. Assim que saí, telefonei à médica veterinária municipal, que teria conversado com o seu superior hierárquico e que o mesmo me garantiu que o município pagaria a despesa do gatinho à clínica. Pergunto: a médica veterinária municipal disse-me, primeiro, o município não paga porque eu não lhe tinha comunicado. Segundo, à clínica, a médica veterinária disse: o município não tem dinheiro. Depois, mais tarde, disse-me que estava a cumprir ordens, que não era ela que mandava. Pergunto: se o superior hierárquico me disse que pagava, então de quem são as ordens para não pagar? Pergunto: quem está acima do superior hierárquico? Quem? Senhor Presidente, na minha opinião isto é grave, é ofensivo, é abusador, não é a primeira vez que sou vítima destas desculpas esfarrapadas, que sou prejudicada, que os animais da cidade que cuido e protejo são prejudicados. O que se passa? Saberá o senhor informar-me? Saberá? Neste mesmo dia,
tinha eu resgatado já um gato bebê a pedido de outro munícipe. Este gatinho doente encontrava-se no passeio público por trás da Oliva. Resgatei o gatinho, não foi preciso ir à clínica, cuidei dele, esteve em quarentena e já foi adotado, como mostram as fotos. Não compreendo nem aceito esta discriminação do qual sou o alvo por parte de quem tem a responsabilidade de cuidar dos cidadãos e animais da cidade. Não sei por que razão não consigo esterilizar os gatinhos das minhas colónias, cuidá-los e das colónias de quem dou apoio. Saberá Vossa Excelência informar-me? Obrigado, fiquem bem. Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Munícipe Jorge Cortês. Boa noite a todos. O que eu trago aqui são problemas de pouco graves para o município, mas que eu dou algum significado. É um problema que já passou 4 presidentes, penso eu. Se não foi 4, foi 3. E que se prende com a Rua do Condestável. A Rua do Condestável é uma rua que passa ali na Mourisca, que passa a poente, a nascente, do lado nascente do Parque Municipal, do Parque Ferreira de Castro, e depois vai no sentido dos Redestos, no sentido da Escola dos Ribeiros. Eu não venho aqui reclamar nenhum buraco, enfim, os passeios estão em obras, mas para mim tem um buraco grande, que é um buraco na história, que já há muito reclamo. Diz lá a tableta toponímica, que se chama a Rua do Condestável, Nuno Álvaro Pereira, guerreiro português. Ora bem, para já não é Álvaro, mas isto já lhe puseram um nome, se calhar há 30 anos, eu não sei. Penso que vem do tempo de Manuel Câmara. E já sempre reclamamos isso, mas não há nenhuma alma caridosa que tape este buraco. Depois, para além de não ser Álvaro, também chamar ao homem que superintendeu as Forças Armadas Portuguesas, não é? E que infligiu aquela derrota à Castela, não é? Chamar-lhe guerreiro era como chamar ao chefe-maior das Forças Armadas, que é o general Nuno, não me ocorre, o guerreiro, é um guerreiro. Portanto, acho já levantamos aqui nesta Assembleia com este Presidente, com o Ricardo Figueiredo, já levantamos com o Dr. Castro Almeida e penso que é do tempo de Manuel Câmara, não tenho a certeza já a memória. Portanto, é um buraco pequeno. Outro buraco também pequeno é uma questão que me faz vir aqui pela memória também. A Torre da Oliva, para os mais novos, era uma referência até o seu relógio. O relógio da Oliva, no tempo em que os relógios não eram certos, em que não havia, portanto, meios de internet, portanto, era o relógio pelo qual os sanjonenses acertavam o seu relógio a corda naquele tempo em que os relógios se atrasavam e adiantavam. As pessoas, era uma espécie de um exis libris de São João da Madeira e o relógio fazia parte disso. Portanto, eu não percebo porque é que a Câmara recuperou tão bem aquele espaço e não resolve o problema do relógio. Até ali na Capela de Santo António temos o relógio a trabalhar. E lá na Oliva também já passa vários presidentes. E, portanto, também já falámos nisto várias vezes. São pequenos buracos que não são difíceis de resolver. Um outro problema, também um outro pequeno buraco, é a escada rolante do Centro Coordenador de Transportes, sobretudo a que sobe, está sempre a variar. Ora, trabalha, vai lá um homem, repara, até dizem, eles vêm cá, reparam de propósito, mas já não reparam bem que é para a seguir voltarem. Isto é um bocado ironia popular. E, portanto, aquela escada, sobretudo a subir, faz muita falta. Quer dizer, eu quando tinha 20 anos não me fazia falta nenhuma, mas agora sinto que faz falta. E sempre que lá passo, aquilo são muitos degraus para subir, e sobretudo quando a pessoa leva um bocado de pressa. Tenho dito,
Espero não ter aborrecido muito. E Não. boa noite e bom trabalho. Não aborreceu nada, muito obrigada. E tem a palavra o Sr. Munícipe António Santos. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os presentes e todos aqueles que nos seguem lá em casa. Estimados sanjoanenses, consumada a votação para a aprovação da nova candidata à Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto... Eu peço desculpa, mas sobre esse assunto não deve intervir, que é um assunto da ordem do dia, portanto não pode intervir. Mas tem tudo a ver com o tema que eu Mas vou não tratar. pode, mas não pode. Sobre esse assunto, portanto, não pode fazer qualquer intervenção sobre esse sentido. Não é essa a indicação que temos do seu assunto. Portanto, sobre os assuntos da ordem de trabalhos Sim, não pode intervir. tem tudo a ver com o assédio moral. Sim, mas não pode intervir, não pode relacionar, pode falar do que quiser sobre assédio, mas não relacionar com... Muito bem. A doutora Susana Menezes era responsável pela chefia de Divisão da Cultura em São João da Madeira de 2009 a 2019, sob as presidências de Manuel Castro Almeida, Ricardo Figueiredo e Jorge Vulto Sequeira, atual vice-presidente da AMP, quando ocorreu o maior processo de assédio moral que há registro na justiça portuguesa, que vitimou uma trabalhadora da Divisão da Cultura, a ex-diretora da Biblioteca Municipal de São João da Madeira, Helena Cruz, originou a doença crónica de que padece e motivou a sua reforma antecipada por invalidez 11 anos antes da idade legal, com uma incapacidade permanente global de 65%. Os atos ocorridos na Divisão da Cultura originaram 2 sentenças de condenação por assédio moral no município de São João da Madeira, não só negligente como também doloso, transitadas em julgado, bem como indemnizações por danos não patrimoniais e patrimoniais. A presidência do município de São João da Madeira, eleita em outubro de 2017, na presença das queixas formais que lhe foram transmitidas pela vítima e por escrito, não instaurou o procedimento disciplinar a que estava obrigada pela Lei 73 de 2017, para apuramento de responsáveis e responsabilidades na Divisão da Cultura, o que permitiria poupar a vítima a mais sofrimento e humilhação continuada que resultaram no prejuízo sério da sua vida e saúde. Na sessão da Assembleia Municipal de 1 de 2 de 2024, perante a primeira secretária da Área Metropolitana do Porto, a engenheira Ariana Pinho, o Sr. Presidente da Câmara respondeu que o caso era antigo, remontava a 2009 e tinha dado origem a um processo judicial em que o município não tinha arrolado a chefe de Divisão da Cultura, a doutora Susana Menezes, como testemunha, não tendo havido por isso um efetivo contraditório da sua versão dos factos e que essa razão poderia explicar algumas coisas que o Tribunal mencionou, acrescentando que aquela tinha executado um conjunto de determinações que lhe foram ordenadas pelas suas chefias. Leia-se Presidente Castro Almeida e Vice-Presidente Rui Costa. Se o município não arrolou, foi porque não quis. Teve o tempo todo da duração do processo, 2012 a 2021, 9 anos para o fazer. Terá sido um grande contributo para o processo em tribunal, teria sido, aliás, ouvir pela voz da própria chefia de Divisão da Cultura que ordens recebidas poderiam justificar que alguém na Divisão da Cultura procedesse à violação de direitos humanos, constitucionais e laborais, de tal forma violenta, persistente e arrastada no tempo, que foram a causa da vítima adquirir uma doença profissional que originou a sua reforma antecipada 11 anos antes da idade legal e uma incapacidade permanente global de 65%. Também Pedro Nuno Santos, na altura vereador, teve conhecimento das queixas de assédio da vítima por escrito e nada fez para impedir ou condenar os atos publicamente. Num ano em que se comemoram 50 anos de democracia e em que dentro de dias seremos todos chamados a fazer escolhas políticas, como municípios metropolitanos, não podemos deixar de apreciar o mérito da candidata em que aqueles que nos representam acabam de votar, refletindo nas palavras da própria. Eu também sou o planeamento em pessoa, portanto o meu nome do meio é planear. Eu planeio tudo. Eu às vezes acho que posso planear os sentimentos das pessoas. Chego a esse grau de exagero de planear e dizer agora essa pessoa não vai sentir isso, com isto que eu estou preparada para resolver, mas amanhã ela já vai sentir qualquer outra coisa. É impressionante. São palavras de Susana Menezes. Continua. Sou no convívio uma pessoa difícil, sobretudo porque trabalho dentro da administração pública e a administração pública não está preparada para pessoas tão difíceis. Está preparada para pessoas mais simples, na abordagem aos processos e às vias de trabalho. E depois, quando elas não dão em função daquilo que eu acho que devo ter para fazer o melhor trabalho, é uma grande chatice. Porque então sou uma funcionária, dentro desse ponto de vista, também um bocadinho difícil. Citei. Termino citando das sentenças em relação ao assédio moral ocorrido na Divisão da Cultura do município, que o Sr. Presidente continua a negar que tenha existido. O município limitou o direito constitucional da doutora Helena Cruz ao exercício da sua profissão. O município violou os seus deveres contratuais por incumprimento do contrato de trabalho. Do probatório coligido decorrem factos que consubstanciam comportamentos de assédio e humilhação da doutora Helena Cruz,
como são a sua diminuição de funções, a inacessibilidade ao correio e, bem assim, a circunstância de ter de reportar o seu trabalho a funcionária com carreira inferior à sua. Isto passou-se aqui. Da prova assente e disponível, não é claro que a conduta do município possa singelamente ser qualificada meramente como negligente, pois que o seu comportamento raia a conduta dolosa. Em qualquer caso, contém os autos prova suficiente a atestar a existência de um nexo de causalidade entre a conduta do município e o estado psicológico da doutora Helena Cruz, pois que o assédio moral de que foi vítima, sublinho, o assédio moral de que foi vítima, independentemente das razões subjacentes, é manifesto, repito, é manifesto, como foi descritivamente reconhecido pelo Tribunal de Primeira Instância. Terminou o seu tempo. Aliás, Terminou. não é despreciando o facto de ter sido reconhecida, termino já, à doutora Helena Cruz, uma incapacidade absoluta e permanente para o exercício das suas funções, o que terminou a sua aposentação 11 anos antes de atingir a idade de acesso à mesma. Foi provado em primeira instância e o município não provou o contrário, que a doutora Helena Cruz não exerceu sempre funções compatíveis com as suas habilitações académicas e com o seu conteúdo funcional, uma vez que lhe terão sido repetidamente atribuídas tarefas sem autonomia técnica e meramente de execução. Tem que concluir, já lamento que não um tenha minuto. lido à Assembleia, Senhora Presidente, a carta que eu lhe escrevi sobre as objeções à candidatura da doutora Susana Menezes. Isso é um ato de censura e devia envergonhar-se Bom, terminou o seu por tempo, essa situação. Terminou o seu tempo, muito obrigado. obrigada. E só para esclarecimento dos seus deputados, o que o Sr. António Santos dirigiu à Assembleia Municipal foi dar conhecimento de uma carta que enviou para a ANMP. Portanto, não foi solicitado nada a esta Assembleia, foi apenas dado o conhecimento de que tinha remetido essa informação para a ANMP. Portanto, não me senti obrigada a fazer nada nesse sentido e não dou o direito ao Sr. António Santos de me estar a insultar neste caso. O Sr. Presidente tem a palavra, eu peço desculpa, mas vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Relativamente à intervenção da Sra. Munícipe Ana Couto, vou averiguar o que sucedeu, mas, em todo o caso, registro que os serviços a atenderam, quer na pessoa da Sra. Veterinária, quer na pessoa do Sr. Chefe de Divisão, e que, portanto, o atendimento ao munícipe funcionou e que houve acompanhamento do caso. Vou agora perceber o que sucedeu, sendo certo que o município está adstrito ao princípio da legalidade na realização de despesas, como aqui já referi, sobre outros casos semelhantes. Relativamente ao Sr. Município Jorge Cortês, quanto à rua do Contestável, tem toda a razão naquilo que diz e, portanto, vou dar instruções para remover essa placa durante a próxima semana e dar instruções para se produzir uma placa com as indicações corretas. Quanto ao relógio da Oliva, não lhe consigo neste momento, eu sei que fizemos uma intervenção lá, mas não lhe consigo fazer agora o ponto da situação dessa matéria. Quanto à escada rolante, é como diz, a escada rolante tem tido intervenções de manutenção regulares, é verdade, e portanto sempre que ela tem algum problema, há uma intervenção da manutenção e portanto não lhe consigo acrescentar nada mais. Quer dizer, sempre que há uma falha na escada, a Câmara ativa a equipa de manutenção repara a escada. Sei que isso se tem sucedido muitas vezes. Há um contrato de manutenção que temos para aquele equipamento. Não nos foi ainda tecnicamente informada a necessidade de substituir o equipamento na íntegra, o que tem um custo extremamente elevado. Portanto, essa informação, de um ponto de vista técnico, não me chegou ainda às mãos e, portanto, o que tem sucedido é essas intervenções. Relativamente à intervenção que concluiu o período de intervenção do público, nada mais tenho a acrescentar àquilo que já disse aqui, nesta Assembleia, lamentando que, recorrentemente, o mesmo assunto seja
permanentemente suscitado neste fórum, na Câmara Municipal, o que também, do meu ponto de vista, já configura uma situação de perseguição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos dar continuidade à nossa ordem de trabalhos, com o período da ordem do dia e a aprovação da ata número 22, do dia 21/11/de 2023. A ata está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Então, quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. O segundo ponto da nossa ordem de trabalho, Sr. Presidente, tem a palavra. Senhora Presidente, senhores membros da Assembleia, senhoras e senhores vereadores, membros do público, o que está aqui em causa é pedir à Assembleia Municipal que aprove um programa de repartição de despesa por 15 anos, creio eu, 15 anos, ou 10? 11. Eu peço desculpa, eu agora estava aqui, fiquei hesitante, há tempo estava a trabalhar num processo que eram 15, mas estes são 11. Que se aprove um processo de repartição de despesa do município pelo período temporal de 11 anos, visto que estamos a falar de uma iniciativa que não está prevista no nosso plano plurianual de investimentos ainda, e que, por conseguinte, para que a Câmara Municipal possa lançar o contrato que dá origem a esta despesa, a Assembleia tem que aprovar previamente este calendário de repartição da despesa para anos futuros. O que está aqui em causa é um contrato de gestão de eficiência energética do município, que já foi aprovado na Câmara Municipal por unanimidade, aliás, e é um contrato que visa otimizar a gestão energética de 8 edifícios municipais: a Casa da Criatividade, a Biblioteca, a OCF, o CAU, o Mercado, a Torre da Oliva, os Espaços da Cultura e o Museu da Chapelaria. Em que é que consiste isto? Consiste em contratar uma empresa especializada em serviços energéticos, nos termos de legislação que está em vigor, empresas que têm que ser previamente habilitadas pela Direção-Geral de Energia para prestar este serviço. Tudo isto está regulamentado na lei. E o que é solicitado a essas empresas é que estudem a eficiência energética dos edifícios e promovam medidas para que os edifícios sejam mais eficientes energeticamente. O principal objetivo é reduzir o consumo de energia, portanto, esse é o principal foco deste programa, reduzir o consumo de energia para reduzir as emissões e para, enfim, poupar a utilização de recursos da natureza, com a redução do consumo de energia, vem concomitantemente uma poupança e um ganho financeiro para o município. Mas, no fundo, o que está aqui em causa é um programa, enfim, de transição energética, que se enquadra no nosso Plano Municipal de Transição Energética, que se enquadra também na política de redução de emissões de CO2 e que cumpre também os objetivos da transição climática que estamos a vivenciar. E, portanto, o que é pedido às empresas são duas coisas. Em primeiro lugar, que façam uma auditoria aos edifícios, que estudem os edifícios e que, na sequência dessa auditoria, apresentem medidas de eficiência energética dos edifícios, por um lado, e que, por outro lado, depois instalem um conjunto de unidades de produção de energia, vulgarmente painéis solares, para captar energia renovável. Mas o concorrente vencedor tem que realizar duas grandes ações. Por um lado, um investimento na eficiência e na energética do equipamento e do edifício, implementando medidas de eficiência energética, substituindo equipamentos
existentes por outros, por exemplo, caldeiras, propor caldeiras mais eficientes face às existentes, propor bombas de calor, mudar caixilharias, etc. Portanto, há um conjunto de medidas a esse nível. E depois há também a colocação de unidades de produção de energia. E, portanto, o investimento tem que ser doseado nestas duas frentes. Como é que é remunerado o concorrente a quem for adjudicado? É remunerado com a atribuição a esse concorrente de uma percentagem sobre a poupança na fatura elétrica do município. E, portanto, o fator que está sujeito à concorrência neste procedimento é justamente essa percentagem que é atribuída. É estipulado que um mínimo de 10% dessa poupança reverte a favor do município e, portanto, o concurso será adjudicado ao concorrente que atribuir acima destes 10% uma vantagem mais significativa para o município. Portanto, grosso modo, isto é o que está por detrás desta proposta, que a Assembleia não tem de aprovar, só a Câmara é que tem de aprovar o caderno de encargos e que tem de aprovar o programa de procedimento, e a Câmara já aprovou. A Assembleia só tem que aprovar a repartição de encargos. Mas, no fundo, estou a enquadrar a razão de ser deste pedido, que, no fundo, e a repartição, o que é? É a componente que a Câmara entrega à empresa da poupança, não é? Portanto, isso é configurável em abstrato como uma despesa do município, e entenderam os juristas que analisaram este procedimento e que a Câmara contratou, que se justificava, portanto, vir à Assembleia Municipal pedir esta autorização de repartição da despesa. Obviamente que o que aqui está é uma estimativa, portanto, queríamos dar também este esclarecimento, é uma estimativa que pode sofrer variações de acordo com o grau de eficiência que se venha a obter. Mas nós, neste momento, tínhamos que trabalhar com base numa estimativa, não tínhamos qualquer outra possibilidade, porque, obviamente, as medidas ainda não foram aplicadas. Estamos a dar execução a uma legislação que é relativamente recente, para que este projeto foi feito em parceria com a Energaia, a Agência de Energia do município de São João da Madeira e de outros municípios do sul da área metropolitana do Porto, e, segundo nos informou a Energaia, seremos o primeiro município de que há conhecimento a avançar com este tipo de medida. Vamos, portanto, avançar, vendo o que é que o mercado diz e esperando que o melhor aconteça para o bem de São João da Madeira. E, portanto, era isto que tinha para esclarecer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posto à discussão. O documento está posto à discussão. Alguém pretende intervir? A Sra. Deputada Fátima Guimarães tem a palavra. Em primeiro lugar, só duas pequenas notas. Penso que há aqui uma gralha que o ano de 2035 deve ser 39, penso eu. Deve estar errado. E depois aqui a soma também não dá... há aqui uma diferença de 500 euros. Portanto, são dois pequenos reparos. Mas a questão de... E depois o Sr. Presidente agora acho que falou em 11 anos e a questão 15. Pronto, tirando isso, a questão de fundo. Para nós é evidente que é indiscutível a necessidade da eficiência energética. Portanto, é um conhecimento, é uma área que se deve aproveitar e potenciar. Mas nós queríamos deixar uma dúvida que temos sobre o processo, sobre a solução para o problema. Eu, nesta casa, ouvi, quando fui para passar parte da água para uma empresa, nós temos água desde 1952, mas também foi dito que, por uma questão de eficiência, se ia passar
para uma empresa que era especializada na área e não sei o quê. Portanto, passado uns anos, ouço isto sobre energia, sobre a eficiência energética. Portanto, o que nós gostávamos é de perguntar, porque fica a pergunta só, porque que, em vez de se ir contratar uma empresa, já sei que vai dizer que é especializada, já disse, mas toda a gente se especializa, antes de estar especializada passa a especializar-se, e há técnicos superiores e não superiores aí no mercado que cheguem. Porquê é que não se opta antes, em vez de mais uma parceria pública ou privada, que no fundo é o que se trata, não se opta antes por contratar por este preço, mais do que um técnico, que formasse uma equipa que servisse, que fossem funcionários da Câmara e ficassem ao serviço da Câmara a fazer este serviço ao longo dos tempos. Portanto, esta é só a dúvida, de resto. Estamos perfeitamente de acordo com o conteúdo e com a necessidade deste trabalho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não, julgo que não há registro de mais solicitação de intervenção. Então, o Sr. Presidente pretende dar resposta? Eu queria agradecer a intervenção, dizer que de facto há aqui um lapso, o que levou também a que disséssemos 11 anos, porque de 2024 a 2035 são 11, mas não é 2035, é 39 e são 15. E aliás, os 15 anos ajudam-me também agora aqui a explicar um pouco melhor esta situação. Porque é que se opta por este modelo? Em primeiro lugar, este é um modelo que está totalmente previsto na lei. Há uma lei que regula esta matéria, que até informa grande parte do conteúdo material do caderno de encargos, uma portaria. Nós, aliás, tivemos que aguardar que essa portaria fosse publicada. Começamos a trabalhar neste assunto já há algum tempo, mas a dada altura concluiu-se que tínhamos que aguardar a publicação da portaria. E, portanto, este é um modelo que está na lei à disposição dos municípios. E, portanto, o município optou por esse modelo, que tem uma vantagem para o município, que é a seguinte, que é que o município, através deste modelo, não coloca capitais próprios na solução. Isto é, o investimento é feito pela empresa a quem se adjudica e a empresa depois é remunerada com a poupança e há uma partilha da poupança. O procedimento prevê a criação de uma comissão que monitoriza, digamos, a evolução dos equipamentos e que vai fazendo a validação das poupanças, porque é depois a partir daí que é remunerada a empresa e, portanto, no fundo nós estamos a contratar uma empresa também. Não há muita diferença entre este modelo e aquele que preconizou. Estamos a contratar uma empresa ultra especializada, não é? Em serviços de eficiência energética. No modelo que preconizou, o município contratava e pagava, não é? À empresa esses serviços. Neste modelo, o município contrata também uma empresa e é a empresa que avança com o investimento. Portanto, paga com a poupança. Não é? O município paga com a poupança. No modelo alternativo, não pagava com a poupança, ou seja, pagava com capitais à cabeça. E tem também a manutenção. Este contrato, como é evidente que a empresa, é outra nuance deste contrato, que o Sr. Vice-Presidente me chamou a atenção, é que é uma relação por 15 anos, em que a empresa tem todo o interesse em que as coisas funcionem bem durante os 15 anos, porque quer amortizar os investimentos que faz. Quer amortizar os investimentos que faz e, portanto, vai ter todo o interesse em manter, garantir, vigiar, acompanhar e controlar a perfeita execução do contrato. Porque quanto mais perfeita for a execução do contrato, naturalmente que mais vantagens há, quer para o município, quer para a empresa. Mas este é um modelo que está previsto na lei e, portanto, nós achamos que, neste particular, se justificava o recurso a esta ferramenta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o documento está aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Os votos a favor de toda a bancada e a... Diz? Peço desculpa, não vi. A doutora Irene, a vereadora Irene estava a tapar. A abstenção do Bloco de Esquerda e da CDU. São duas abstenções. Duas abstenções e os restantes membros votaram a favor. Portanto, aprovado por maioria. Passamos ao seguinte ponto, apreciação e votação do plano de emergência externa da Flexipol. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, o que se pede à Assembleia neste momento é a aprovação deste plano de emergência externo, que, no fundo, se junta ao plano municipal de emergência e de proteção civil, que está em vigor. Este plano é um plano imposto por uma diretiva comunitária chamada Diretiva Seveso, que regula o funcionamento de empresas que manuseiam e manipulam materiais perigosos. Nós temos em São João da Madeira uma empresa que se enquadra no âmbito dessa diretiva e determina a lei que, para além do plano de emergência municipal, deve haver para essas empresas um plano de emergência específico, próprio. E, portanto, nós preparamos este plano. Ele foi feito pelos nossos serviços, em cooperação com o Gabinete de Qualidade e de Segurança da própria empresa. Foi um processo longo, de grande aprendizagem, que envolveu a Comissão Municipal de Proteção Civil de São João da Madeira, em diversos momentos. O último deles foi no dia 6 de fevereiro, em que determinei que toda a Comissão Municipal de Proteção Civil fizesse uma visita de campo e de trabalho à empresa para sensibilizar os agentes da Proteção Civil para esta matéria. Envolveu também a cooperação com o município de Oliveira das Meias, porque esta empresa situa-se na fronteira com o município de Oliveira das Meias e, portanto, de acordo com as condições atmosféricas, em caso de sinistro, o âmbito e a incidência do sinistro tanto podem afetar São João da Madeira como Oliveira das Meias. Portanto, tivemos esse cuidado. Foi realizada uma visita minha com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira das Meias e com o Coordenador Municipal de Proteção Civil de Oliveira das Meias também já à empresa. Foi depois obtido o parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que vos foi junto, e, portanto, temos neste momento condições para aprovar o plano. Quero dizer que, não obstante o plano ser aprovado apenas agora, têm decorrido, isto é, ações de visita à empresa, de trabalho com a empresa dos nossos principais agentes de proteção civil com muita regularidade. São feitos simulacros na empresa com muita regularidade e, portanto, os nossos agentes têm já hoje um conhecimento muito adequado, por um lado, do tipo de risco que está em causa e da resposta que é necessário dar ao risco. Vamos agora preparar para abril ou maio uma sessão de informação à população que se junta, digamos, ao esclarecimento dos membros da Comissão de Proteção Civil, que incluem os diretores dos agrupamentos de escolas, a Junta de Freguesia, os bombeiros, a PSP, a GNR, o INEM, os escoteiros, a Santa Casa da Misericórdia, e, portanto, todas essas entidades têm hoje uma claríssima noção daquilo que está em causa. E, portanto, agora também deixar aqui uma nota, que é de que das visitas que temos feito à empresa, eu já lá fui
eu diria, duas vezes. Eu próprio já lá fui 2 vezes, portanto, a nossa Proteção Civil, com muita regularidade e assiduidade, todos os procedimentos de segurança são acautelados, do que temos conhecimento, e que há muita atenção por parte da empresa, muito cuidado, muita cautela, muita vigilância. Têm uma equipa muito bem preparada, que conhece as questões de forma muito aturada, e, portanto, queria também deixar aqui essa nota. Mas, em todo o caso, o que pedimos à Assembleia é, neste momento, a aprovação do plano. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está este plano posto à discussão. Alguém pretende intervir nesse sentido? Não? Sim, a Sra. Deputada Fátima Guimarães tem a palavra. Pois, eu já calculava que isto não fosse um assunto muito simpático para estar a discutir numa noite de frio. Vamos lá ver se eu consigo exprimir as preocupações que tenho relativamente a isto. O Sr. Presidente já respondeu a parte, mas de qualquer jeito é assim. Esta empresa está incluída numa empresa considerada de alto risco, não é? Portanto, não basta ter um plano de emergência interno bom e a funcionar bem, tem obrigatoriamente que ter um plano externo, porque o que acontecer naquela empresa não vai dizer respeito só à empresa, vai dizer respeito a uma área muito grande, por isso é que inclui a Oliveira das Meias. Não sei, eu li isto, quer dizer, não tive assim, é evidente que isto, ninguém se calhar leu aquilo tudo que está, que são muitas páginas. Agora, eu cresci um bocado, os meus tempos livres foram passados naquele sítio onde estava o Flexipol. Aquilo era mato, depois fizeram, portanto eu não vou agora dizer coitadinhas das árvores que foram abaixo para ver a zona, não é nada disso que eu estou a dizer, que eu vou dizer. Juntando isto a uma visita que fiz há tempos, integrada num grupo da UPCP relativamente aos bombeiros, fiquei apavorada com as hipóteses de alto risco que aquela empresa representa. Pronto. Podem andar nuvens no ar poluentes, podem, no rescaldo de um incêndio, a água estar contaminada e contaminar tudo aquilo à volta. Pronto, para além do risco de explosão. Esta parte do parecer de emergência externa, portanto, esta parte em que é explicado pelo Subcomando Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, os que dão o aval a isto, portanto, quando ele é aprovado, e portanto eu contra isso nada, mas eu achava duas coisas. Primeiro, o Sr. Presidente já disse algumas coisas, mas eu gostava de passar aqui algumas só para termos uma noção. Penso que se calhar toda a gente tem, eu é que não tinha e fiquei muito admirada. Não fiquei muito admirada, fiquei muito preocupada. Portanto, para elaborar o plano de emergência depende da informação que é dada pela Flexipol e pela Flexipol e, portanto, os dados concluíram que esta empresa tem que ser incluída neste grupo. Depois, o plano de emergência, portanto, isto fica incluído num regime de de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, portanto, é a classificação que tem, eu estou a ler as coisas que é para ficarem assustados como eu fiquei. Depois, o plano deve estar de acordo com as alterações que, entretanto, introduzidas, também já foi dito que isto foi um processo. Pronto. Mas eu gostava de chamar aqui a atenção do seguinte. Portanto, é preciso ser feita referência à informação e prestar ao público e aos estabelecimentos locais não abrangidos coisas. Portanto, eu só estou a ler o essencial: a contenção das águas contaminadas do combate a incêndio, existe a possibilidade de formação de nuvens tóxicas,
A população presente e a população residente, incluindo a estrutura etária, portanto, precisa de estar informada, os edifícios à volta precisam de estar protegidos, precisa de haver uma interligação constante relativamente às telecomunicações, abastecimento de água, eletricidade, aeroportos, hospitais. Isto parece dramático, mas de facto, por fim, portanto, os vários pontos que depois serão desenvolvidos no projeto. Depois, interessa indicar que se os mesmos têm plano, portanto, os planos de emergência que estão à volta interligam com este, devem ser incluídos processos de atuação para a proteção da população específicas relativamente a cada grupo etário. Inclusivamente, há aqui uma parte em que a população precisa de ser esclarecida atempadamente. Eu se calhar não lia, vou dizer de cor, senão daqui a pouco está toda a gente a dormir. E, portanto, o que implica é que a população, em geral, perceba o que é que pode e tem que fazer em caso de haver acidente. E portanto, precisa de... E são vários os elementos envolvidos e que têm que estar perfeitamente sinalizados. Inclusive, se há aqui uma rádio, que já penso que já não existe, mas terá que ser dito, se vocês ouvirem este sinal assim, fazem isto, ou vão para casa, ou vão para a rua, ou vão para não sei quando. Portanto, isto implica estudar isto. O que eu quero dizer, portanto, a minha preocupação vai no sentido... Eu não tenho dúvidas que o plano e o projeto estará bem feito, até porque quem o fez, portanto, vai buscar o que está na lei e não é por aí. O problema é que nós podemos ter um papel bonito, mas se houver um acidente, podemos andar aí todos com baratas tontas sem saber o que fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que houve... Deixa-me ver se eu começo, isso se não magoou ninguém. Eu já passei noites a discutir, em grupos de trabalho da Assembleia Municipal, a discutir as cores, a paleta de cores da cidade. Não podia ser preto, não pode ser verde. Portanto, se virem preto ou se virem verde alface, não consta é ilegal. Portanto, mas tanto faz, porque eles existem por aí. Perdi noites a discutir o revestimento das casas em São João. Mas esta Assembleia não fez uma reunião para discutir, para estudar isto, que podia ter feito. E depois, eu acho que a população de São João tem que ser informada, instruída, tem que se fazer ações. E, portanto, a minha grande dúvida é esta: nós podemos ter um papel bonito que vamos aprovar esta noite, não há dúvida nenhuma. Aliás, ele já passou na Câmara, portanto, precisa ser aprovado na Assembleia para terminar o seu percurso. Temos um papel bonito com tudo no papel, mas se houver um acidente na Flexipol, eu duvido que cada um saiba como agir. Pronto. E a minha grande preocupação fica aqui. É uma pena que a gente... eu sei que isto tem muitas folhas, tem muita não sei o quê, mas é uma preocupação. Quer dizer, se não acontecer nada, tudo bem. Se acontecer alguma coisa, tudo mal, muito mal mesmo, acho eu. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais ninguém pretende intervir? O Sr. Presidente tem a palavra. Apenas para agradecer a intervenção e para reforçar aquilo que há pouco disse. Esta empresa é objeto de um acompanhamento cuidadoso e permanente por parte da nossa Proteção Civil Municipal. Dou essa garantia. A Comissão Municipal de Proteção Civil está plenamente inteirada desta situação. Os agentes de proteção civil estão plenamente inteirados desta situação. Quando tomei posse e tomei consciência desta realidade, iniciei de imediato esse acompanhamento e determinei que os trabalhos conducentes à elaboração do plano fossem levados a cabo. Estamos hoje a concluir esse processo e, portanto, a sensibilização à população vai acontecer
a breve prazo para completar esse ciclo. Mas gostaria de assinalar que, do conhecimento que tenho, da informação que tenho, esta empresa cumpre as regras de cuidado aplicáveis e é uma empresa segura. Apesar de trabalhar com um material perigoso, é uma empresa segura. As duas realidades não são contraditórias. É possível trabalhar-se com um material perigoso e ser-se seguro. E na realidade, essa segurança existe. E, portanto, é a informação disponível que tenho neste momento. E, portanto, mas nós, obviamente, que os princípios da proteção civil são os princípios da prevenção, os princípios da precaução e os princípios da informação à população. E, portanto, nós estamos a agir de acordo com esses princípios e vamos continuar a agir de acordo com esses princípios. E, naturalmente, que se alguém desta Assembleia Municipal estiver interessado em ter mais informação, inclusivamente em visitar a empresa, podemos, de facto, desenvolver esforços para articular isso. Teremos todo o interesse em que assim seja, falando com a empresa, que seguramente não irá colocar nenhum obstáculo a isso, como nunca colocou obstáculo a qualquer iniciativa que tomamos. Tenho que dizer isso aqui por ser, obviamente, a verdade. Esta é uma empresa, já agora também, que compõe um cluster económico e industrial importante de São João da Madeira, porque faz as espumas, não é? Que ao longo de décadas alimentaram a indústria de colchões, que surgiu em São João da Madeira. Portanto, tem esta também significância económica e histórica na nossa cidade e é um empregador também relevante na nossa cidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, o plano está aprovado por unanimidade. O último ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação do relatório relativo ao ano 2023 da CPCJ. Sr. Presidente, tem a palavra. Presidente, apenas para dizer que este relatório é produzido pelos membros da Comissão. A Câmara não tem qualquer intervenção na sua elaboração, sendo certo que há um representante da Câmara na Comissão, mas a Câmara, um funcionário, mas a Câmara não tem nenhuma intervenção na elaboração do relatório, que é um relatório totalmente autónomo, independente e técnico, e, portanto, para além do que lá está registado, nada mais tenho a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Algum deputado pretende intervir? Não. Então, vamos poder concluir a nossa sessão, que o Sr. Deputado Pedro vai fazer a leitura da minuta. Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária na sala de sessões, cita no primeiro piso do edifício de Fórum Municipal, para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte. No período de intervenção do público, registrou-se a intervenção dos municípios Ana Couto, Jorge Cortês e António Manuel Neves Santos. Registrou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. No período da ordem do dia, ponto 2.1, aprovação da ata número 22 de 28 de 11 de 2023. A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2.2, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a assunção de compromissos plurianuais e consequente repartição de encargos para os anos económicos de 2024 a 2035, no âmbito da decisão de contratar o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de contratos de gestão de eficiência energética no município de São João da Madeira. A proposta foi apresentada e discutida e foi aprovada por maioria com 2 abstenções, uma do Bloco de Esquerda e uma da CDU. Ponto 2.3, apreciação e votação do plano de emergência externo da Flexipol. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 2.4, apresentação do relatório relativo ao ano 2023 da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São João da Madeira. Foi aprovado e discutido. Foi apreciado e discutido, peço desculpa. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta a discussão.
Está posta à discussão. Não há solicitação de intervenções. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e eu dou por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação.